Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eita, hoje a aula é de revisão. Então, você aí, ó, pegue sua listinha de revisão que eu mandei na semana passada, tá? Pegue ela que a gente vai responder ela todinha hoje. Ou praticamente toda, né? Então, a gente vai falar sobre gases e suas transformações, vai falar um pouco de máquina térmica e enunciar também a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, sem antes, demão, sem enrolação, vamos embora. Primeira questão. Diz assim: uma certa quantidade de gás ocupa 30 litros, a pressão de 2 atm e a temperatura de 300 K. Que volume passará a ocupar se a temperatura e a pressão tiverem seus valores dobrados? Então, para responder essa questão e para responder todas as outras, a gente vai usar uma única fórmula, tá? Sem complicar, sem dor de cabeça. Uma única fórmula. Pi voltando, pi indo. Pi voltando, pi indo. Então vai ser assim, ó. P1, V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Neste caso, ele diz que o volume inicial é 30, temperatura inicial é 300, pressão inicial 2 atm, volume final eu não sei, T final ele diz que dobrou, né? De 300 dobrou para 600. E a pressão ele também diz que dobrou, de 2 passou para 4. Então a gente vai substituir nessa fórmula aqui, tá? Então vamos lá. Pressão 1 é igual a 2 vezes o volume inicial, que é 30, sobre 300. É igual a P2, que vai ser 4, vezes T2, que é 600, volume 2 eu não sei, então eu vou botar o volume 2 aqui, dividido por 600, agora. E eu vou cruzar aqui, ó, meio pelos extremos. Aí eu vou fazer assim, ó, 2, vou botar logo assim, né, 4 vezes V2 vezes 300 é igual a 2 vezes 30 vezes 600. Professor, por que o senhor não multiplicou logo? Calma, gente. A gente aprendeu a fazer assim, né? Se você quiser multiplicar logo os valores, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro multiplicar lá no final, porque sempre vai ter alguma coisa que vai cortar, tá ligado? Então vai ficar assim, ó. V2 vai ser quem? Esse 4 e esse 300 que está multiplicando, vem para cá dividindo. Então vai ficar 2 vezes 30 vezes 600, o de cima, dividido por 4 vezes 300. Então eu vou pegar esse 0, vou matar com esse 0. Esse 0, vou matar com esse 0. Esse 6, eu vou dividir ele por 3. Vai matar esse 3 de baixo. Ficou apenas 2 aqui. 2 vezes 2, 4. 4 morre com 4. Então ficou só 30 litros. Ou seja, se eu dobrar a temperatura e dobrar a pressão, o volume continua constante, tá? Não muda, tá? Ok? Facilzinho. Vamos para a segunda, sem enrolação. Segunda questão. Diz assim: na respiração normal de um adulto, no mínimo, num minuto, são inalados 4 litros de ar, medidos a 25 graus Celsius, e 1 atm de pressão. Um mergulhador a 43 metros abaixo do nível do mar, onde a temperatura é de 25 graus Celsius, a mesma temperatura, e a pressão de 5 atmosférica, receberá a mesma massa de oxigênio se inalar quanto? Então ele está dizendo aqui que as temperaturas são iguais. Então isso daqui é uma transformação isotérmica. Mas a gente vai usar a mesma fórmula, P1, V1, T1, P2,
V2, T2. Como T1 é igual a T2, a gente pode fazer o quê? Eliminar ele. É igual, eu tenho a mesma coisa de um lado e a mesma coisa do outro lado da igualdade. Então, matematicamente falando, eu posso eliminar. Se essas duas coisas forem iguais, estiverem dividindo, as duas estão dividindo, então podemos eliminar. Ficou quem? Ficou pressão 1, que é 1 vezes 4, volume 1, é igual a pressão 2, que vai ser 5 vezes V2. Oxe, 5 está multiplicando, vem para cá o quê? Dividindo. Então, V2 vai ser igual a 4, que é 1 vezes 4, vai dar 4, dividido por 5, que vai dar igual a quanto? A 0,8. Então, o volume final é 0,8 litros. Se não colocar a unidade, não é física, né? Tem que colocar a unidade, tá? Então, segunda questão também, mole, 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 mole. Então, a prova vai vir molinha, 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 tá? A prova vai vir, ó, no grau, mamão com açúcar, leitinho de gato, leitinho de criança, facilzinho, sem muita moleza. Tem questões teóricas, tem questões de fazer a conta. E se cair a conta, você sabe fazer, porque você está vendo aqui comigo, tá? Tá aprendendo aqui comigo. E tá relembrando que você também tentou fazer em casa. Então tá vendo se você consegue fazer também. Lembrando que cada questão você anota as informações aqui como eu anotei previamente. Você vai anotando tudo, lê uma vez. Na segunda leitura você vai anotar as coisas. Tá certo? Vamos para a terceira? Vamos embora. Terceira. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm. Então, pressão inicial, 4 atm. Em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, então ele está dizendo que o volume é o mesmo. No dia frio e no dia de calor, são os mesmos. Os gases injetados são os mesmos. Qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atingir 37 graus Celsius? Lembrando que a gente tem que transformar para Kelvin. Toda vez que vir em graus Celsius, a gente tem que converter para Kelvin. Ô professor, por que na segunda aqui o senhor não converteu? Porque eu não ia usar. Eu eliminei as temperaturas são iguais. Então eu não converti. E para converter, o que é que eu faço? É só pegar e somar 273, que a gente aprendeu. Então 7 mais 273, 280. 37 mais 273, 310. Então vamos lá, mesma fórmula. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Neste caso, ele está dizendo que o volume vai ser o mesmo. Então, se o volume vai ser o mesmo, então, ó, posso matar o volume aqui. Ficou P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. P1 é 4 sobre 280, que vai ser igual a P2 eu não sei, quero saber, e a temperatura 2, 310. Meio pelos extremos, x da Xuxa, vai ficar 280 P2 é igual a 4 vezes 310. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 3, 12. Então, 1.240. Então, P2, deixa eu botar aqui no cantinho, deixa eu passar a linha aqui, vai ser 1.240 dividido por 280. Isso aqui, 0 morre com 0. Ficou 124 dividido por 28. 124 dividido por 28. Então, P2 vai ser igual a 4
0,42 atm. Mole, 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 tá? Molinho, molinho, molinho. Vamos para a quarta questão. Diz assim, deixa eu subir um pouquinho aqui. A atmosfera é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra. Imediatamente acima do solo ocorre uma região da atmosfera conhecida como troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma alta temperatura, aproximadamente de 10 quilômetros. Uma alta altura, aproximadamente de 10 quilômetros. A temperatura no seu topo é de menos 50, negativo, graus Celsius. Se é graus Celsius, eu tenho que converter para Kelvin. Então, eu converti aqui para Kelvin 273. Ou 223, né? Menos com mais, subtrai e repete o sinal do maior número. Então, o maior número é 273. Repetiu o sinal, ficou positivo, 223. E sua pressão é de 0,25 atm, ou seja, a menos 50 graus Celsius, a pressão é 0,25, P1. Se um balão resistente a altas pressões, cheio com gás hélio até o volume de 10 litros, volume inicial 10 litros, a 1 atm, a 27 graus Celsius, também tem que converter para Kelvin. Eu já fiz a conversão aqui, deu 300K. E é solto. O volume deste balão, quando chegar ao topo da troposfera, será D. Então, eu vou usar a mesma fórmula aí, ó. P1, V1 sobre T1. P2, V2 sobre T2. Neste caso aqui, eu estou variando o volume, eu estou variando a pressão e estou variando a temperatura. Então, estou variando as três grandezas: pressão, volume e temperatura. Então, vamos embora. Então, não tem nada para cortar aqui. Eu vou fazer direto, igual eu fiz na primeira lá. Então, vamos lá. P1 é 0,25 vezes V1, que é 10, tá? Dividido sobre T1, temperatura inicial, 223. P2 vai ser 1 vezes V2, eu não sei quanto é que é, e T2 é 300. Meio pelos extremos. Então vai ficar aqui 0,25 vezes 10 vezes 300. 0,25 vezes 10 dá 2,5. Correto? Então vai ficar. E 2,23 vezes 1 vezes V2 vai ser 2,23 V2. É igual a 2,5 vezes 300. É isso? Então, 2,23 V2, 2,5 vezes 300 dá 750. É isso? 750. Porque esse zero vai vir para cá e vai ficar 25 vezes 30. 25 vezes 30 é a mesma coisa que 250 vezes 3, que vai dar 750. Então, V2 vai ser 750 dividido por 223, que vai dar quanto? 3,36 litros. Ou seja, a menos 50 graus eu tinha 10 litros, a 27 graus eu tenho 3,36 litros agora, tá? Questão boa, bem trabalhada, bem organizada. Os números dava para dar uma melhorada, mas deu para fazer direitinho, tá? Fazendo as continhas direitinho dá para sair ela. Quinta questão, se eu subir aqui, quinta questão, subir aqui um pouquinho, diz assim: você brincou de encher com ar um balão de gás
na beira da praia até um volume de 1 litro e o fechou. Em seguida, subiu a encosta próxima carregando o balão até uma altitude de 900 metros, onde a pressão da atmosférica é 10% menor que a pressão ao nível do mar. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma, o volume do ar no balão em litros após a subida será D. Pessoal, aqui tem uma informação melhor, bem trabalhada também. Ó. Volume inicial, 1 litro. Pressão, ele não disse qual é a pressão inicial, ele só disse que a pressão é 10% menor lá em cima do que ao nível do mar. Então, se eu disser que a pressão é 100, lá acima do nível do mar, a 900 metros acima do mar, a pressão vai ser 90. Se eu disser que a pressão é 1, então a pressão ao nível do mar vai ser 0,9. Então, vou diminuir 0,1. Do jeito que eu diminui 10 lá em 100. Então, aqui, ó, a pressão 2 vai ser 0,9. Tá? Porque é 10% a menos. 10% menor. Tá? Então, eu vou fazer de novo, ó. P1 vezes V1 sobre T1. P2 V2 sobre T2. Ele diz o quê? Que a temperatura é a mesma. Então a temperatura não muda. Considerando que a temperatura na praia e na encosta seja a mesma. Então eu vou cortar T1 e T2. Pressão igual. Tá? Ou temperatura igual. E vou colocar aqui os valores. Ó. 1 vezes 1. P1 e V1. É igual a 0,9 vezes V2. V2 vai ser 1. 1 vezes 1 dá 1. Sobre 0,9. Que vai dar 1,11. Então ele aumentou um pouquinho mais. 1,11. Quase 11% de aumento. Eu diminuí 10% na pressão. Então o volume eu tive que aumentar 11% no volume dele. Foi para 1,11 no caso, né? 11%. Vamos fazer a sexta aqui no cantinho. Sexta questão aqui, ó. Diz assim a sexta. Uma certa massa de gás está à pressão de 1 atm. Pressão inicial 1 atm. Temperatura de 25 graus inicial. Ocupando um volume de 1 metro cúbico. Isotermicamente, se ele falou isotermicamente, ele está dizendo que as temperaturas são iguais. É uma transformação isotérmica. Temperatura iguais. Tá certo? Ocorreu uma redução na pressão de 30%. Agora reduziu 30%. Então, novamente, mesmo jeito que eu fiz lá do outro, lá, ó. Se eu considerar que a minha pressão é 1 atm, como eu já estou dizendo aqui, é 1 atm ali, e ele reduziu 30%, então aqui eu vou botar 0,7 atm de pressão 2, tá? E ele pergunta o novo volume. Qual o novo volume será? Então vamos fazer, ó. P1 V1 é igual a P2 V2. Temperatura igual, então eu já vou cortar, né? Então P1 é igual a 1 vezes o volume também é igual a 1. A pressão 2 é 0,7. E o volume 2 eu não sei. Então o volume 2 vai ser 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Dividido por 0,7. Então V2 vai ser igual a 1,42 litros. Se eu não botar unidade, eu não estou falando de física, eu estou falando de matemática, né? Deixa eu ver, eu botei tudo unidade aqui. Aqui em cima também, tudo com unidade. Então a sexta questão é isso. Também tem aí, ó, deixa eu dar uma olhada direitinho aí, ó. Tem a primeira, deixa eu baixar aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tá certo? Tudo aí. Aí ele diz assim:
Sétima questão. Um motor a combustão pode ser considerado como uma máquina térmica. Seguindo este princípio, o funcionamento de uma máquina térmica, quais transformações acontecem nessa máquina térmica? Primeiro, a gente vai ter que lembrar o que é uma máquina térmica, né? A máquina térmica, ela vai pegar uma fonte de calor, vai injetar numa máquina, deixa eu ver se dá para você, uma máquina. Dessa máquina vai sair uma fonte fria, e dessa máquina vai realizar o quê? Trabalho. Vai realizar trabalho. Então, para essa máquina ser perfeita, a gente sabe que todas as máquinas térmicas, elas não são perfeitas e não são eficientes. Ela não tem um rendimento adequado. A gente tenta construir uma máquina, um motor de carro, que ele tem uma eficiência grande, mas não consegue, porque eu estou queimando calor e estou realizando trabalho. Então, esta máquina térmica, ela vai fazer 4 transformações. A primeira vai ser uma expansão isotérmica, ou seja, sem mudar a temperatura. A segunda transformação vai ser uma expansão adiabática, tá? Adiabática, certo? Depois ele vai fazer uma compressão isotérmica, e a quarta transformação é uma compressão adiabática também. Então são essas 4 transformações que ocorrem numa máquina térmica, que ocorrem no motor a combustão, tá? São essas 4 transformações. Em seguida, a oitava, ele enuncia a segunda lei da termodinâmica. Olha, se você for pesquisar na internet, tem várias definições sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, se você entender o que é, fica mais fácil, tá? E a segunda lei vai falar o quê? Que o calor, ele não passa de uma fonte para outra de forma espontânea. Existe esse calor ele sempre vai passar de maior temperatura para o de menor temperatura. E nessa passagem de temperatura há as perdas. Existem as perdas. Existe calor que não é absorvido pela fonte fria. Então, se eu colocar uma fonte quente junto a uma fria, ela vai absorver o calor? Vai, mas alguma coisa vai ser perdida pelo meio, tá? Vai ser desperdiçada. E a última questão, o que é um gás perfeito ou um gás ideal? Na física, a gente sabe que para fazer essas transformações, a gente avaliou só pressão, volume e temperatura. Só que existem muitas outras grandezas que o gás tem. E para nossos cálculos aqui, para fazer nossas explicações, a gente definiu esse gás perfeito como um gás ideal, gás perfeito e gás ideal, como um gás que só varia temperatura, pressão e volume. Então, a característica desse gás é que ele só varia pressão, temperatura e volume, tá certo? Então, é isso. Não tem muita coisa a se falar. A prova está dentro disso, tá? Não tem nada absurdo do que a gente já trabalhou em sala de aula, tá? Tá tudo dessa forma aqui. Tem questões teóricas, então as questões teóricas vocês leiam com cuidado, leiam com carinho, para encontrar a solução, tá? E as questões com conta, também use esse mesmo dica que eu estou dando para vocês.
escreve, lê uma vez, escreve os parâmetros que você tem e aí aplica na fórmula, tá bom? Tá certo, gente? Muito obrigado para quem assistiu esse videozinho, tá? De 25 minutos. E boa prova para vocês. E a gente se vê na recuperação, não, né? A gente se vê na escola em algum outro momento, tá bom? Beijo, beijo, beijo para vocês. E boa sorte e boa prova para vocês. Tchau. Tchau.